E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast, o JesusCast, o podcast da lição Team. E hoje, na lição dessa semana, a gente vai falar sobre os remanescentes. E agora vamos apresentar quem está aqui conosco. Estamos aqui com Eduardo Abreu, E aí, galera? Guilherme Dória, E aí, galera, tudo bem com vocês? Luiz Oliveira. Oi, galera, tudo bem? E quem está falando aqui com vocês é Lucas Adriano. Bom, pessoal, como o Lucas falou aqui, nós vamos falar das marcas de identificação, né, dos remanescentes. E quais são essas marcas? A gente sabe que todos nós, seja como povo ou indivíduos, nós temos uma marca de identificação. Ela pode ser uma marca de nascença, pode identificar uma família, pode ser a maneira de vestir ou falar. Isso pode identificar um povo. E o povo de Deus também tem sua marca. Primeiro eu queria perguntar a vocês, tem alguma marca que identifica vocês? Acho que são as minhas atitudes como cristão. Acho que é isso mesmo. Sou diferente pelo modo que falo, que me visto, pelo que eu sou. Por exemplo, eu não vou aos sábados para a escola. Minha sala já sabe que é porque eu sou adventista. Então, eu sou diferente por ser cristã. E sendo diferente, com meu testemunho, posso fazer com que mais pessoas saibam e possam seguir os caminhos de Jesus. Eu tenho uma marca de nascença no meu rosto, do lado direito. Qual? Eu e meus irmãos temos uma pinta igualzinho no mesmo lugar, no ombro. Então, e por que eu estou falando isso? O remanescente, né? Que são as pessoas que são contrárias à maioria, né? Ou seja, elas se recusam a adotar o pensamento e os costumes da maioria. Esses são os remanescentes. E agora eu queria perguntar para um dos meninos aqui responder: quais são as marcas que identificam o remanescente? Bom, aqui nessa lição e na Bíblia fala que os remanescentes eles guardaram os mandamentos de Deus e terão testemunho de Jesus. Então, você acha que você pertence a esse grupo? Mais ou menos, velho. Por que, mais ou menos? Rapaz, não sei explicar aqui não, mas eu acho que é mais ou menos. E eu tô errado, né? Porque na Bíblia tá falando que não pode ser morno, tem que ser frio ou quente. Exatamente. Mais ou menos. E você, Lucas? Eu acho que eu faço parte dos remanescentes. E o que significa fazer parte desse povo remanescente nos últimos dias? Bom, quer dizer que a gente é o povo que vai espalhar a mensagem e a esperança da vinda de Jesus. Verdade. Sim, pois como cristã, sou diferente do mundo. Tenho hábitos que transparecem que Jesus está em meu coração. Acho que são as minhas atitudes, sabe? Como cristão. Atualmente acho que é isso. O que significa fazer parte do povo remanescente nos últimos dias para você? Para mim, fazer parte do povo de Deus remanescente nos últimos dias é continuar seguindo a Jesus, mesmo que outras pessoas não estejam o seguindo. Enfrentar coisas ruins por amor a Jesus, assim como ele enfrentou por nós. E assim esperar a vinda de Deus e ir ao céu com ele. Eu acho que eu sou sim da parte do grupo dos remanescentes, porque hoje em dia sim eu guardo os mandamentos. É claro que às vezes eu erro, tropeço ali e aqui, mas eu peço perdão e tento não pecar o máximo possível, né, naquele mesmo pecado novamente. E também porque eu vejo que muitas atitudes e o que eu faço, né, são muito diferentes do que normalmente as pessoas fazem, né? Como hoje em dia eu vejo muitas pessoas que escutam funk, que gostam de ir pra festa, que gostam de fumar, que gostam de beber. E eu sou totalmente contrário, eu não gosto desse tipo de coisa. Mesmo antes de me tornar um cristão, eu já não era muito fã dessas coisas, sabe? Mas depois ainda que eu fiquei mais rígido com isso, né? De não ir para essas coisas, para esses maus caminhos, porque eu sei que tudo isso é ruim, só me leva a cometer atitudes ruins. E eu acho sim que eu pertenço aos remanescentes.
no início, os cristãos eles tentaram obedecer a palavra de Deus. Cada palavrinha que tinha na Bíblia, eles tentaram obedecer. Eles tinham um amor genuíno por Jesus e o maior objetivo deles era ganhar mais pessoas para Cristo. Eles não queriam guardar o conhecimento só para eles, queriam levar a todo mundo esse conhecimento. Eles estavam muito ansiosos e assim várias pessoas foram levadas a cooperar com Deus e o trabalho ia avançando, né? E elas também queriam trabalhar. Quando essas pessoas elas eram convertidas, elas queriam trabalhar sem descansar para que todos pudessem ter acesso a essa luz, a esse conhecimento. Mas o que aconteceu? O tempo foi passando, o amor foi diminuindo e os cristãos do início foram ficando mais velhos, morreram, e os trabalhadores mais jovens que poderiam ter compartilhado essa responsabilidade, que eles poderiam ter sido preparados para assumir a liderança, eles se cansaram daquelas mesmas velhas verdades que a galera falava. Eles queriam coisa nova, né, surpreendente, e assim eles tentaram introduzir doutrinas que não estão em harmonia com os princípios bíblicos fundamentais do Evangelho. Eles estavam cegos espiritualmente. Quando você está cego, você não consegue ver que uma ideia atrativa ela pode ser uma ideia falsa, o que levou muitos a questionar as experiências do passado e acabou gerando confusão dentro da igreja, incredulidade e até mesmo perder a credibilidade. Agora eu pergunto, com base nisso, por que é tão importante o remanescente dos últimos dias entender a Bíblia? Bom, nós, como somos remanescentes, seguimos a Deus, a gente também seria um claro alvo de Satanás. E ele, olha só, ele já conseguiu enganar a terça parte dos anjos do céu. Imagina se a gente que está com a oportunidade do conhecimento que é a Bíblia. Exatamente, Lucas. E aí eu quero ouvir também dos meninos aí, Lulu, Guilherme, falem aí, né? Por que é tão importante o remanescente, né, que somos nós, entendermos a Bíblia? Vai. Como o Lucas falou, os anjos que sabem de tudo, eles foram enganados por Satanás. Imagine nós, que você não lê a Bíblia todos os dias. Imagine você. Exatamente, Dudu. É importante, pois Satanás irá querer nos enganar, principalmente nos últimos dias. Por exemplo, o falso Cristo, que muitas pessoas infelizmente irão acreditar. Então, para que não caiamos nessas coisas ruins, devemos ler a Bíblia para saber se é verdade ou não, se é de Jesus ou não. Bom, nós adventistas do sétimo dia acreditamos que haverá o fechamento da porta da graça, né? Isso ainda aqui na terra, que será basicamente quando o Espírito Santo se retirará da terra. E aqui entra aquele versículo em Apocalipse: haverá um tempo em que o justo fará somente a justiça e o injusto cometerá apenas a injustiça. E com base nisso, a gente acredita que nesse fechamento da porta da graça já será definido aqui na terra os que vão continuar somente fazendo a justiça, que é o povo remanescente de Deus, e os injustos, né? Os que vão cometer só maldades dali para frente. E com base nisso, eu acho que é importante a gente entender o livro de Apocalipse, porque basicamente a gente tem que se preparar, né, para fazer parte desse grupo dos remanescentes de Deus e não ficar nos grupos dos que farão somente a injustiça, né? E agora eu queria perguntar para vocês, será que os seguidores de várias denominações e credos farão parte desse povo remanescente? O que vocês acham? Eu acho que... Para mim, eu acho que sim. Acho que as pessoas de outras denominações e credos vão sim para o céu, mas Deus vai julgar de acordo com o conhecimento e oportunidade de cada um individualmente, e tem as condições também de eles guardarem os mandamentos e ter o testemunho de Jesus. Bom, nós adventistas do sétimo dia acreditamos que haverá o fechamento da porta da graça, né? Isso ainda aqui na terra, que será basicamente quando o Espírito Santo se retirará da terra. E aqui entra aquele versículo em Apocalipse: haverá um tempo em que o justo fará somente a justiça e o injusto cometerá apenas a injustiça. E com base nisso, a gente acredita que nesse fechamento da porta da graça já será definido aqui na terra os que vão continuar somente fazendo a justiça, que é o povo remanescente de Deus, e
os injustos, né? Os que vão cometer só maldades dali para frente. E com base nisso, eu acho que é importante a gente entender o livro de Apocalipse, porque basicamente a gente tem que se preparar, né, para fazer parte desse grupo dos remanescentes de Deus e não ficar nos grupos dos que farão somente a injustiça, né? Sim, pois todas as pessoas que creem em Jesus, fazem o que é certo, obedecem à Bíblia e o amam, podem ser salvas independente da religião e denominação. Exatamente. Quando a gente estuda Apocalipse, né, que significa revelação, e a galera acha que é um livro selado, na verdade o livro de Daniel que é selado. No Apocalipse a gente vê o fim do livro de Daniel. O livro de Daniel é uma profecia e o Apocalipse é a revelação dessa profecia. E lá, em Daniel, a gente vê que o livro foi selado e muitas vezes a gente pensa que o Apocalipse que é isso. Então, Jesus ele ordenou a João para escrever as coisas que ele viu, tanto as de agora, no tempo dele lá, como as que ainda acontecerão. E você pode ver lá no Apocalipse que ela fala de 7 estrelas, que são os anjos das 7 igrejas. E nós vimos também em Apocalipse os candelabros, né? Os 7 candelabros, que são as igrejas, e cada igreja tem um nome. Éfeso, Esmirna, Filadélfia, Laodiceia, e por aí vai. E o que esses nomes significam? Eles simbolizam a condição da igreja em cada período da história. Qual foi quente, qual foi morna e qual foi fria. Queria perguntar a vocês aqui em qual período que a gente está. Qual é a igreja que a gente está? Laodiceia. Laodiceia. E o que fala dessa igreja? Ela é o quê? Morna, né? O que quer dizer morna? O que quer dizer morna? Indecisa. Indecisa, né? É o muro. É a igreja que está em cima do muro, que não segue, né? Não se decide pelo lado de Jesus e também não se decide pelo outro lado, porque a gente sabe que só tem um lado, né? Que a gente precisa se decidir. Então, assim, Apocalipse ele fala do pecado de Babilônia, que é a autossuficiência. E eu queria perguntar para vocês como hoje as pessoas são tentadas a ser autossuficientes. Vai. Dando o exemplo do PlayStation, lá tem as escolhas, tipo, de autocontrole, que você controla você mesmo, e tem a ajuda da máquina, que você bota no 5 pontinhos. Não vou explicar não agora, mas tem a ajuda da máquina e tem o autocontrole. Outro bom exemplo disso é no filme Deus Não Tá Morto 2, tem um rapaz que ele é bem sucedido e ele vai falar com a avó dele. E aí a avó dele estava em condições péssimas e ele fica falando lá com a avó dele, que, tipo, ele era uma pessoa ruim, que enganava os outros e tal, e ela era uma pessoa tão boa, mas ele era bem sucedido e ela não. Só que aí a avó dele responde que às vezes o diabo faz com que as pessoas tenham uma vida tranquila e consigam um monte de coisas assim para que elas não precisem recorrer a Deus. Exatamente. São as pessoas que acham que podem fazer tudo sozinhas, acham que são autossuficientes sem precisar de Deus. Mas como sabemos, isso não adianta nada, porque Deus é o único que nos livra do mal, que nos ama. Então, não conseguimos fazer as coisas sem Deus. Eu acho que através das mídias, principalmente a mídia, sabe? A mídia é uma grande influência disso, porque hoje em dia nas mídias fala, tipo, hoje em dia existe muito preconceito com várias coisas, né? Tipo, o LGBT, tem muitas pessoas que têm preconceito, tem a questão do machismo, tem tudo isso. Então, na TV fala muito, sabe? Tipo, abaixo o machismo, abaixo o preconceito contra gays e lésbicas. E também, no meio disso tudo, tem aquele negócio, tipo, se aceite como você é, porque você é perfeito do jeito que você é, e sabe? Tem muito disso também hoje em dia. E, né, nós não sabemos que não é bem assim, sabe? Tem maus costumes, tem coisas ruins dentro de nós que nós podemos mudar, e nós devemos nos esforçar para mudar, porque é isso que Deus quer da gente. E a gente deveria fazer isso por agradecimento, por reconhecimento, porque o que ele fez
por cada um de nós lá naquela cruz é mais do que o suficiente para provar de que ele nos ama e que ele queria muito, né, que a gente fizesse a vontade dele. Então, pessoas que são tentadas a ser autossuficientes, elas acham que tudo é por mérito delas. Elas não precisam e não dependem de Deus para nada. Apocalipse, como a gente já falou aqui, significa revelação. Revelação que João recebeu enquanto ele estava exilado na ilha de Patmos. E esse livro ele contém mensagem para todos os cristãos. Ali tem promessas, avisos e advertências. Na época de Paulo, ele já tinha advertido sobre o mistério da iniquidade, que foi bem no início da história da igreja. Lá na ilha, quando João recebeu a revelação, muitos já tinham perdido o seu primeiro amor pela verdade do evangelho. Aquele primeiro amor que a gente fica empolgado para pregar o evangelho, compartilhar com todo mundo. Com o tempo, foi esfriando e foi por isso que Deus disse em Apocalipse 2:5, lembrem-se onde caiu, arrependam-se, pratiquem as obras que praticavam no princípio. Então a igreja precisava ser repreendida, a igreja precisava de castigo. Porém, como é que Deus nos repreende? É brigando? É de maneira que para nós ficarmos com medo? Não, a repreensão de Deus é dada com amor e com uma promessa de paz para todos os cristãos se arrependerem. Deus nos diz, se ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. E Deus também nos advertiu, esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer. Fala outra promessa, venho em breve, retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. E por aí vai, são várias promessas. Então, ao longo do tempo, né, João foi escrevendo ali Apocalipse, falando de várias promessas ali, ao vencedor darei o direito de sentar comigo em meu trono. E Deus ele mostrou para João o que ia acontecer no fim dos tempos, para que João escrevesse essa mensagem para que ficasse gravada para todo mundo. Todos têm a oportunidade, né, de formar uma aliança com Deus, né, com Jesus. A pergunta é, por que muitos rejeitam essa oportunidade? Vocês como adolescentes aí, por que tem muito adolescente que não quer saber de Jesus, não quer saber da igreja? Qual a opinião de vocês sobre isso? Por que é difícil pregar e trazer adolescentes para a igreja e falar de Jesus para adolescentes? Bom, eu diria que hoje em dia os adolescentes, é difícil trazer um adolescente para a igreja porque hoje em dia eles são grandemente influenciados a seguir o padrão da juventude atual, sabe? Através das amizades, principalmente. Sabe, que é se drogar, fumar, beber, ir para baladas, pegar a menina ali aqui. E com base nisso, eles têm muito prazer nisso. A gente tem muito prazer em fazer esse tipo de coisa, né? Quer dizer, depende de pessoa para pessoa, mas a grande maioria tem muito prazer nesse tipo de coisa. E ela não quer largar isso para ficar tirando tempo para Deus, ainda mais porque a questão de você começar a seguir a Deus, as doutrinas de Deus, no começo vai ser uma coisa muito chata, tipo, poxa, eu não posso fazer isso e aquilo que eu gostava tanto. Então é muito complicado trazer, principalmente a área da juventude, né, para dentro das igrejas. Ainda mais com o tanto de notícias ruins, sabe? Notícias até muitas vezes falsas que espalham das igrejas por aí. Então é uma questão muito complicada, né? Muitos adolescentes acham que o mundo é bem melhor do que a igreja, acham que é chata e veem a igreja como uma perda de tempo, acham que outras coisas do mal são melhores. O mundo, ele oferece coisas que aos olhos deles parecem ser melhores, pois eles estão tão envolvidos no mundo que não veem o verdadeiro caminho que está em Deus. Bom, não dá para se negar que hoje em dia o mundo é muito atrativo, principalmente para quem não tem o conhecimento de Deus e da Bíblia. Olha, outro motivo para você estudar a Bíblia. E também um outro exemplo que você falou foi a autossuficiência. Tem gente que não quer carga, não tem? Quando vai pra igreja, você tem que ser correria, velho. Responsável, né? Tem que ter responsabilidade. Seu ciclo de amizades pode até mudar, né? E é nisso que eu vou me basear
Na outra pergunta aí, que diferença faz para você se você é ou não parte do povo de Deus e como isso vai afetar seus relacionamentos pessoais, os hobbies, o tipo de entretenimento que você escolhe, o modo como você gasta seu tempo? Eu acho que afeta tudo, na verdade. É algo que tem influência completa sobre sua vida. Porque, bom, como é que eu posso dizer? É mais comparado a... É quase um estilo de vida. Assim. São escolhas diárias, né, que você tem que fazer. Quando sabemos que somos filhos de Deus, devemos fazer várias escolhas em nossas vidas. Lugares, hábitos que são influenciados. Então devemos sempre saber se tudo que nos oferecem nos convém. Se Jesus, ele faria aquilo ou não. Bom, se eu sou parte do povo de Deus, basicamente as minhas atitudes são bem diferentes do padrão, né, da nossa sociedade. E nosso jeito de pensar, o que nós vemos, como nós gastamos nosso tempo também é diferente. Nós prestamos mais tempo para o povo de Deus. Às vezes nós prestamos mais tempo para ajudar, né, ao nosso próximo, às vezes para tirar mais tempo com o nosso Deus e às vezes tiramos também mais tempos para pregar a tua palavra. Então isso afeta muito, né, a parte do que nós vamos nos entreter, porque nós precisamos realmente nos encher de Deus para conseguir fazer essas coisas. Então nós precisamos largar muitas das coisas que nós fazíamos diariamente antes de sermos do povo de Deus para fazer essas coisas, né, como ajudar o próximo, pregar. A gente tem que se encher dele e trocar muitas das coisas que nós fazíamos antigamente por ler a palavra, a oração e tudo aquilo. Eu vou dar um exemplo. Minha avó sabe que eu sou da igreja, mas sempre fica falando para eu comer carne de porco, mesmo sabendo que eu sou da igreja. Isso é a diferença. Tipo, se eu não fosse da igreja, eu ia comer carne de porco normal, mas eu sou da igreja e não como. Porque eu sigo o que está na Bíblia, não porque a igreja obriga. Pensando nisso de ser remanescente, você fica com medo ao pensar nos eventos dos últimos dias? E por quê? Se você pensa na volta de Jesus, você sabe como vai ser a volta de Jesus, quais os eventos que precedem a volta de Jesus. Você já sonhou com isso? Já ficou com medo disso? Tem hora que eu fico com medo, porque eu já assisti aquele filme, como é que fala que os caras... A Última Batalha? É, A Última Batalha. Eu fico com medo que os caras lá estão sendo perseguidos. Fico imaginando eu sendo perseguido lá. Aí eu fico com medo, né, de ser morto assim. Eu tenho medo de morrer, né? Falar a verdade logo. Eu já pensei várias vezes no fim do mundo, só que, tipo assim, eu sempre tive aquela visão que é muito bem transmitida, que vai ser caos e tudo. E dessa forma eu tinha até que medo, mas eu descobri que significa revelação e tal. Então, mais tranquilo. E a gente tem que pensar, Lucas, que Deus ele está no controle de tudo, e ele conhece quem são os fiéis, né? Dele, os remanescentes. Então, você sendo remanescente, você não tem que ter medo nenhum. Por quê? Porque Deus está cuidando ali de você e vai ter pessoas que você tiradas antes do tempo, porque elas não vão conseguir suportar essas adversidades que estão para acontecer. Olha, antigamente eu me preocupava realmente. Hoje em dia, a preocupação que eu tenho é em relação à comida, né? Porque a igreja tem muito, né, esse negócio de fazer jejum, essas coisas. E eu tenho treinado, né, praticado isso há um tempo atrás. E é uma coisa que me pega, assim, bastante, porque para mim é muito, muito difícil ficar mais de 9 horas sem comer, é muito difícil. O máximo, na verdade, mais de 7 já é muito difícil, porque o máximo que eu já consegui foi 7 horas sem comer. E mais disso eu não consegui. Eu tentei já umas 3 vezes fazer jejum e nas 3 foi 7 horas. E isso vai ser uma coisa que vai ser muito importante no fim dos tempos, porque nós acreditamos, né, que o povo de Deus não irá poder nem comprar e nem vender. Com isso nós seremos prejudicados na parte da alimentação, né? Então nossa alimentação será muito precária, será pouca e vai ser uma situação bem difícil, né? Já fiquei com medo do apocalipse, mas eu sei que Jesus irá nos proteger de qualquer perigo e que tudo de ruim passará.
que mesmo com tudo isso, iremos para o céu, nosso grande triunfo. Outra pergunta aqui, como você acha que a gente deve se portar como cristãos que esperam a breve volta de Jesus? Como vocês acham que a gente deve agir? Bom, eu acho que a gente deve agir tentando apressar o máximo possível a volta dele e nos mantendo fiéis a ele todo santo dia. Saindo do pecado, para nós não falhar, né? Cair no pecado. E pedir perdão a Deus. E como que a gente... Quando nós pedimos. Exatamente. Mas como que a gente sai do pecado? Sim, buscando Ele. Todos os dias através da Bíblia, né? E a gente tem que lembrar que a gente é responsável, que a gente tem uma grande missão, que a gente sempre fala que a gente quer apressar a volta de Jesus, mas a gente só consegue se a gente levar a palavra dele para todo mundo. E assim ele vai voltar. Eu acho que a gente deve, né, semear os bons frutos, né? Transmitir boas atitudes, falar de coisas boas, e a gente tem que ser aquilo que a gente prega também, né? Onde nós pregamos boas atitudes, as boas novas de Jesus, nós devemos também seguir elas, né? Se esforçar ao máximo para seguir elas. Todo mundo sabe que não é fácil a vida de um cristão, porque temos muitas regras, muitas doutrinas para seguir, mas quando você se entrega de verdade a Deus, isso se torna uma coisa tão normal, sabe, para você, que faz muito bem, sabe, muito bem para a sua vida. E eu acho que a gente deve, né, se preencher cada vez mais de Deus. E como que a gente faz isso? Acho que lendo a palavra de Deus é uma das principais formas, e orando muito, botando as suas doutrinas ensinadas em prática. Podemos falar de Jesus para as pessoas, viver de acordo com o que ele prega, amar o próximo, mostrar que Jesus é a nossa luz em meio à escuridão. Então a gente está chegando aqui nos momentos finais e eu quero saber o que vocês acharam dessa lição, se vocês mudaram sua visão sobre os remanescentes, me contem aí. Bom, essa lição mudou muito a minha visão, o meu conhecimento sobre o Apocalipse e sobre os remanescentes. A visão mudou principalmente na parte da identificação e que a gente deve fazer como remanescentes. Satanás não quer que a gente leia o livro do Apocalipse, porque ele sabe que o que vai acontecer com ele e com nós que vamos para o céu. Nossa, essa lição foi muito necessária, pois além de me dar um conforto que Jesus está e estará cuidando de nós, mostra que, seguindo Ele, mesmo que sejamos diferentes do mundo, teremos um triunfo final, que é o céu, e assim poderemos morar juntos com Jesus. O que eu achei mais bacana nessa lição foi o texto-chave, né, que fala: bem-aventurados são aqueles que leem e guardam as coisas que são escritas aqui, né, no caso no livro de Apocalipse, porque meio que Apocalipse é uma revelação do que vai acontecer, né, no final dos tempos. E com isso eu vejo também ele como um livro que, tipo assim, é tipo um aviso final, tipo, ei, se prepara, sabe? Volta lá atrás, vê os meus mandamentos, vê as minhas boas atitudes, né, no caso de Jesus Cristo, coloque-as em prática e tenha fé em mim, ame a mim, ame a teu próximo de todo o teu coração, porque aqueles que não fizerem isso, vai acontecer todas essas coisas com eles, né, no caso, o injustiça, porque lá no Apocalipse fala tudo o que vai acontecer com tanto o povo de Deus quanto o povo que não pertence a Deus. Agradecemos aí a vocês por estarem com a gente em mais um podcast. Acompanhe a gente no Instagram e no YouTube. E é isso. Que Deus te abençoe. Tchau.